Que é o segundo vídeo refutando o pastor, né, adventista. Fala sério, pastor, Jesus fundou a Igreja Católica? Aqui ele já está distorcendo o texto, como eles fazem, né? Olha só que interessante. Ensinaram a mesma coisa. Peraí. Como é que Pedro, Tiago e João, eles não optaram por querer a supremacia se Pedro já era o primeiro? Alguma coisa não está soando bem aqui. E aquilo que Clemente falou, mencionado por Eusébio, de que realmente foi escolhido Tiago o Justo, que é também chamado o irmão do Senhor, está em completa harmonia, em completa consonância com Atos capítulo 15. Você vai perceber que em Atos capítulo 15 havia uma certa discordância por conta de Paulo, que estava pregando para os gentios, e ali alguns judeus estavam exigindo que aqueles gentios fossem circuncidados. Paulo então há então um concílio em Jerusalém, onde todos... Por que a discussão? Porque os judeus convertidos, neoconvertido, queria guardar o sábado, queria seguir o rito do Velho Testamento. A igreja que Cristo fundou gosta da graça. A discussão era isso. Olha só que interessante. Ele é porque, meu irmão, é simples entender isso. É sobre Pedro de criar uma igreja. A igreja ali de Jerusalém é uma igreja que ela começa em Jerusalém, transfere lá a Roma, onde o pastor universal é martirizado, Pedro. Cristo veio para os seus renegaram, foi dado a outro povo. Se os seus tivesse recebido Cristo, que são os judeus, o povo eleito, o povo escolhido, que guardava o sábado, etc., Torá, papá, ririri, arará, a igreja era para ser ali em Jerusalém. Mas os seus renegaram. Simples entender isso. E tanto se você for catar o livro Escrediar Cesarei, que eu já li, mais para frente, ali Jerusalém ali é destruída, passa fome, etc. E Tiago é martirizado, e depois vem outro, etc. Mas o texto não é. O texto é provado na Bíblia. Vamos lá. Os apóstolos se reúnem e havia tamanha discórdia entre eles ali, de maneira que no verso 12 diz assim: então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 13: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi. Você vai perceber que a palavra final aqui no concílio de Jerusalém foi de Tiago, não foi de Pedro, não foi de outro apóstolo, foi de Tiago. Então essa ideia de colocar Pedro como... Cara, como... Deus me perdoa, cara. É um herege, meu. Você vê, cara, eles têm autointerpretação própria. A voz de Tiago que prevaleceu, não foi a voz de Pedro. Bispo ali de Jerusalém era Tiago, pastor. Só você meditar o texto todo. Por quê? Se eles falam ali em Atos Apóstolos 15:7, olha só. Depois Tiago concorda que Pedro falou. Por isso que o evangelho... Por isso que as pessoas não querem saber mais da igreja. Por isso que as pessoas não querem ir mais para a igreja. Por isso que as pessoas... Por quê? Por causa dessas pregações. Dessas mentiras. Dessas igrejas vindas de homens. Desses pastores que diz que é teólogo. Desses pastores que diz que é historiador. Desses pastores que diz que conhece a Bíblia. Por isso que as pessoas estão se perdendo. Por causa desse tipozinho de pastor mentiroso. Eu não tenho medo de falar. Está na Bíblia. Os provocadores de divisão, Romanos 16, 17, 18. Aqui, ó. Vamos ver mesmo se ele está certo. Que a voz de Tiago prevaleceu. Vamos ver, ó. Atos Apóstolos 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e ele disse: irmãos, vós saber que já há muito tempo, ó, Pedro falando, Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Olha só, 8. Ora, Deus, que conhece os corações,
testemunhou a seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo, da mesma forma que nós. Nem fez distinção alguma entre nós e ele, purificando pela fé o seu coração. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nos puderam suportar. Quer dizer o quê? O jugo da lei. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos exatamente como eles. Olha só. Olha só. Olha o 12 que ele usou. Usou o 12 para distorcer todo esse texto. Não. A voz de Pedro não prevaleceu. Prevaleceu a voz do bispo ali de Jerusalém. Nem Paulo colocou a casa em ordem. Olha só o 12. Todos a assembleia ouviu silenciosamente o pastor universal. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar que quantos milagres e prodígios Deus fez por meio deles entre o gentil. Olha só. Agora ele usa o 13 para distorcer esse pastorzinho aí. Eu já conheço a malícia protestante. Aí fica fácil a pregação. Eles vai rodeando, rodeio e não mostra nada. Quando mostra é versículo distorcido. Quando a gente começa a estudar esses pastores adventistas, os pastores da pentecostal, os neopentecostais, os luteranos, os adventistas, você já vai entendendo a malícia deles. Olha só o 13. Ó. Depois de terminaram, Tiago tomou a palavra. Irmãos, vó, ouvir-me, disse ele. Simão, olha só. Tiago, bispo ali de Jerusalém, concordando com a pregação de Simão, colocando a casa em ordem, pastor. Aqui, ó. Pega aí na sua Bíblia. Atos Apóstolos 15, 14. Simão narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ó. Tiago falando, Simão narrou como Deus começou. Olha só, a olhar as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Cara, lê Bíblia, cara. Se você for catar ali do 15, do 1 até o 14, que esse incrédulo distorceu, você vai ver por que a discussão. Por que a discussão? Entendeu? Esses fundadores de igreja, o foco deles é isso, causar divisão. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. Já fiz vídeo falando sobre isso, quem é esse espírito, quem está por detrás desse espírito, quem está por detrás desses pastores. E vamos lá. Então essa ideia de colocar Pedro como primeiro papa, a gente não vai encontrar isso na Bíblia, a gente não vai encontrar isso na própria patrística, você não vai encontrar os pais da igreja, os primeiros pais. Já é outra heresia. Eu tenho a patrística Eusébio de Cesaré. Eusébio de Cesaré escreve, narra que Pedro pregava lá em Roma, foi martirizado lá em Roma, discípulo de Pedro, São Marcos, que escreveu o livro de São Marcos com a pregação oral de Pedro por inspiração do Espírito Santo, que ele sentiu a necessidade de escrever. Só que interessante. Depois Pedro envia Marcos lá ao Egito, e ele pregava lá no Egito, onde ele fundou a comunidade, Eusébio de Cesaré. Pegava o que ele escreveu da pregação oral de Pedro. Até a patrística, esses caras mentem. Por que é que eu falo os primeiros? Porque são os mais próximos de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos, Policarpo, Clemente, de Alexandria, Eusébio. Você não vai encontrar estes pais da igreja, esses homens do início, falando, olha, Pedro, nosso papa. A propósito, a palavra papa. Porque a igreja está sendo estabilizada. E Eusébio, esses pais apostólicos que você falou, são protestantes. E
mostra na patrística que são protestantes, que pregaram contra a igreja. Não, são os reformadores da igreja. Deram a vida pela igreja. Sucessor de Pedro Lino. Foi martirizado ali em Roma. E por aí vai. Anicrato. Olha só que interessante. Ela vai surgir apenas no século III. Essa nomenclatura, esse título, Papa, para referir-se ao líder supremo da igreja, ele vai acontecer, ele vai surgir no século III. Então Pedro nunca foi Papa, no sentido estrito da palavra. E nem no sentido, eu diria, prático da palavra. Por quê? Porque ele não foi o líder supremo da igreja. Havia outras pessoas que tinham proeminência tanto quanto ele. Quem é o líder supremo da igreja, então, pastor? Me mostra a Bíblia. Como ele fala, não mostra a patrística, não mostra na escritura. Como Pedro não era o líder supremo, tinha outras pessoas preeminentes. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia que outras pessoas teve a revelação como Pedro teve em Mateus 16, 18. Me mostra na Bíblia Cristo dando pastoreio a outra pessoa. Dando a chave a outra pessoa. Não tem. João 21, 15, 17. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Isso é o quê? Mateus 16, sobre ti, Pedro, te farei minha igreja. 18. 19. Te darei a chave do reino do céu, de ligar e desligar. Se você for pegar em Lucas 22, 30, Cristo ora pelo esse ministério, esse pastoreio de Pedro. Não. Então, o Ellen White é mais preeminente para ser a pastora, para ser o líder. Cara, vamos mais. Havia outras pessoas que tinham proeminência tanto quanto ele, e a gente vai ver pelo Concílio de Jerusalém que Tiago, ele até tinha uma proeminência maior. Os próprios historiadores da época, os pais da igreja da época, nunca usaram esta expressão, Papa, para ele, como eu falei, vai surgir lá no século III, mas nunca olharam para ele como supremo. Ao contrário, quando vão falar de Pedro, diz que nem ele, nem Tiago, nem João, os irmãos ali, se colocaram como superiores, mas escolheram Tiago justo para esta função de ser basicamente o líder, não é, da igreja. Jerusalém. A palavra final no Concílio de Jerusalém. Até aí está claro? Muito bem. Quando nós falamos... Olha só. Me mostra na Bíblia. Me mostra na patrística. Então, o líder supremo é Tiago, porque Tiago governava ali em Jerusalém. Então, teve o concílio ali, Pedro coloca a casa em dia, e Tiago concorda em Atos dos Apóstolos 15 e 14. E o 13, o 12, versículo 11, versículo Atos dos Apóstolos 15 do 1 em diante, mostra biblicamente na Bíblia, pastor. A Bíblia não é... A reforma protestante não é somente a escritura, sola escritura. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Não vai mostrar, porque as suas doutrinas não tem. Tem como refutar suas doutrinas? Sobre a expressão católica ou católico, este termo católico significa universal. Certo, parabéns. Então, é uma expressão que você não vai encontrar na Bíblia. Quando algumas pessoas dizem assim, não, mas Jesus fundou a igreja católica. Cristo nunca fundou a igreja católica. Cristo fundou a igreja cristã. Certo. Os cristãos foram chamados assim, cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Aí... Uma observação. O cristão foi chamado de cristão. Em Atos, após 11, 27, se eu não me engano. Cristão. Foi Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, que fala. Pela primeira vez que a igreja católica, a igreja universal e a igreja católica, onde está Cristo. Lá no século II, se eu não me engano. Bispo, membro da igreja. Por que católico? Porque é universal. Não, a igreja que Cristo fundou foi a igreja cristã. Então, que igreja cristã é essa? Vem lá no Fundamento dos Apóstolos, que Santo Inácio de Antioquia falou que é a igreja católica, que é a igreja universal. Simples entender isso, pastor.
Mas vamos lá na distorção dele. Primórdios lá na região de Antioquia, conforme está relatado no livro de Atos. Vamos conferir Atos capítulo 11 e o verso 26? 26. Atos capítulo 11 e o verso 26. Diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, não de católicos. Então, como que a igreja... Discípulos foram chamados, aqui já distorceu, ó, de cristão, não a igreja. Que chama a igreja de católica é Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia. Olha só. Então, essa igreja cristã, que é chamada de cristão, quem é? É um cristão protestante? Não, pastor. É só 17. (11, 26). Durante um ano inteiro, ele tomara parte nas reuniões das comunidades, ó. Instruíram grandes multidões, de maneira que em Antioquia e que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelos nome de cristão, discípulos. Discípulos. Não a igreja. É isso, esses caras distorcem. Mas vamos lá. Muito fraquinha essa pregação, pastor. Estudo fraco. A igreja era conhecida. Primeiro eles foram chamados de seita, a seita do caminho. Tá? Era assim que eles eram conhecidos pelos próprios judeus e também pelos romanos. Houve grande perseguição. Mas a princípio eles eram conhecidos como a seita do caminho. Depois, eles foram em Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Tá? A expressão católica ou católico vai aparecer pela primeira vez no século II, por Inácio de Antioquia, quando ele fala da igreja, que a igreja está... Viu como você mata um peixe pela sua própria boca? Conhece a história, conhece a tradição, conhece a verdade. João 8:32, conhece a verdade, verdade vai libertar. Conhece. Santo Inácio de Antioquia, ele é o quê? Membro da igreja. Discípulo de quem? De João. João é quem? Que caminhou com Jesus Cristo, que teve a revelação do Apocalipse, que é membro da igreja, que andava com Pedro, com Paulo, membro dessa igreja mística. Mas vamos lá. Vamos dizer assim, crescendo, né? A igreja estava tomando uma amplitude universal. O evangelho estava sendo pregado para todos. E ele usa pela primeira vez a expressão igreja católica. Século II. Mas não foi tido oficialmente, não era assim que a igreja era comumente chamada. Você pode conferir isso em todos os pais da igreja. Depois do século II, pastor. Antes do século III, você vai perceber que todos eles mencionavam a igreja cristã, os cristãos. Não era mostra assim na história, mostra na Bíblia. Lá no século II é que... Então, lá no século II, Santo Inácio de Antioquia falou que a igreja católica é a igreja universal. Por que ele falou isso? Porque é uma igreja que foi proclamada, Romanos 1:8, em todo o mundo. É a igreja universal, que está em todo lugar. Igreja católica. Universal é o termo católico, traduzido em português. Santo Inácio de Antioquia. Um dos pais apostólicos. Interessante. Século II. Olha a referência e a plenitude dos primeiros cristãos lá no século II. O cara está distorcendo. Essa expressão, mas só no ano 386
381, no Concílio de Constantinopla, é que este nome foi oficialmente aceito. Percebeu? Então só foi no aceito. ano 381, Teve um concílio. no Concílio de Constantinopla, é que a expressão Igreja Católica passou-se a ser utilizada de maneira oficial. 381. Parabéns, você está conhecendo muita história, hein? Que Jesus fundou a Igreja Católica, não é verdade. Cristo fundou a Igreja Cristã. Então, para os caras, olha, aqui você já dá a visão. Os caras não acreditam no pastoreio, os caras não acreditam em Mateus 16, 18, os caras não acreditam nos pais apostólicos, na patrística, na história eclesiástica. Eles acreditam o que eles querem. Não, Cristo fundou a igreja cristã. Os apóstolos eram chamados de cristão. Ali não está falando que a igreja católica, a igreja que Cristo fundou é a igreja cristã, não. Os discípulos eram chamados de cristões. As apóstolos 11, 26. Quem são esses cristãos? Que está sob o pastoreio de Pedro, João 21, 15, 17. Que está o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Que está nessa igreja, em Atos Apóstolos. E essa igreja que ora junto com Maria, Atos Apóstolos 1:14. E Atos Apóstolos 2:42, preservar ele nas doutrinas dos apóstolos, ninguém comeu na fração do pão. Ao 47, eu louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E os caras ali juntavam outros que estavam a caminho da salvação. Primeiro pregar, Pedro. Mas vamos lá, né? Não mostra nada biblicamente. A gente já conhece já essa falange não é verdade, protestante. Cristo fundou a igreja cristã. Dizer que Pedro foi o primeiro papa também não é verdade. Tá bom, foi a igreja cristã. A sua igreja é qual? Adventista. Então você já está fora da igreja que Cristo fundou. Cristo fundou a igreja cristã. Qual é a igreja cristã? A igreja católica apostólica romana. Por que é romana? Porque o imperador vai falar, ele vai falar mais pra frente, Constantino se converteu, deu liberdade de culto em 313, depois o imperador Teodósio oficializou. Antes de ser dar liberdade de culto pelo Constantino, antes o imperador Teodósio reconhecer, já tinha igreja. Lá no século II, Santo Inácio de Antioquia falou que a igreja católica é a igreja universal. Olha só. Mas ele vai distorcer isso mais pra frente. Jesus era pedra. Vamos agora fazer um exercício rápido, simples. Você pode entrar aí no site, pode ser a Wikipedia, coloca assim, lista de papas. Você vai encontrar... Bíblia, pastor. Bíblia, Escritura. Católica. Eu estou em minha frente aqui com o site aberto da Wikipedia e na listagem que a própria Igreja Católica fornece, nós temos São Pedro como primeiro papa do ano 30 até o ano 67. Algumas coisas são importantes mencionar. A primeira é que o primeiro papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem Paulo, que não era casado, ficaria mais em consonância com a teologia católica de que o Papa, enfim, não casa. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro. Bom, só tem sogra quem é casado. Pedro era casado. Cadê a esposa dele na escritura, pastor? Mas não os tem. papas, eles não se casam. Depois de Pedro, e eu acho interessante que assim, você vai perceber que Pedro, de acordo com o registro oferecido pela Igreja Católica, ele foi do ano 30 até o ano 67. Poderia, na sequência, vir, quem sabe, Paulo. Só que Paulo morreu também no ano 67. Tá? Então Pedro foi do ano 30 até o ano 67 e Paulo morreu também mais ou menos no ano 67. Por que eu falo Paulo? Porque Paulo foi um dos teólogos mais proeminentes da igreja. E se eu posso dizer que alguém que teve uma influência fora do eixo de Jerusalém e arredores, seria Paulo. Se existe alguém que teve uma influência forte no evangelho em todo o mundo conhecido ali, foi Paulo e não Pedro. Porque Paulo foi evangelista para toda aquela região. Pedro ficou circunscrito ali, a Jerusalém, região. Paulo não. Mas não dá. Vamos lá. Por que não Paulo? Por que não Pedro? Simples entender isso, pastor. Porque Paulo, em Coríntios, ele vai deixar bem claro.
Depois eu faço o terceiro vídeo falando sobre isso, que enrola muito, não mostra nada. Ó, 1 Coríntios. Por que não Paulo? Porque é simples, ó. Quando Paulo se converteu, Atos Apóstolos 9, a igreja já tinha estabilizada. Estava firme. Já tinha ministério, já tinha discípulos. Tanto que um discípulo da igreja, membro da igreja, Ananias, Atos Apóstolos 9, 17, batizou Paulo. Interessante. Aqui, ó. Coríntios 15. 8. E por último, de todos. Apareceu também, por último de todos. Apareceu também. De todos. Apareceu também a mim, como um abortivo, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, ó. Eu sou o menor dos apóstolos. E não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha só que interessante. Ele é o último apóstolo, menor de todos, porque perseguiu essa igreja que você diz que é cristã. Interessante. Agora, por que Paulo não pode ser papa? Simples. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cadê Paulo? Paulo estava ali? Paulo nem sonhava ainda. Paulo teve a revelação. Pedro, não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E Paulo não pode ser. Paulo, João, Tiago, não pode ser papa. Porque a revelação foi a Pedro. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, a primacia de papado, de ser o seu sucessor, só quem pode dar é Pedro. Tanto que Pedro deu esse pastoreio, transferiu a Lino. Depois Lino Anacreto, até chegar o Papa Bento XVI. 216 Papa de tradição da história. Interessante. Ah, mas Pedro era casado. Sim, Pedro era casado, mas Pedro abandonou tudo para seguir esse ministério apostolado. Vamos prova na Bíblia, pastor. Atos 19. Pega na sua Bíblia aí. Essa Bíblia é totalmente adulterada. 19, 27. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Deixamos tudo o quê? Respondeu Jesus: em verdade eu vos declaro, no dia de renovação do mundo, Filho do Homem estiver sentado no trono da glória. Vós que me haveis seguido, estarei sentado em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, deixamos tudo. Deixou tudo quem? Mateus 10. Esse aqui ama seu pai ou sua mãe. Sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Pedro pregado lá em Roma de ponta cabeça. Cadê a esposa dele? Cadê os filhos? Por isso que Paulo não pode ter esse primado. Que a revelação foi dada a Pedro. Não é somente a Escritura, a reforma protestante, o grande homem, o Martinho Lutero, usado por Deus, revolucionador, revolucionou, voltou para a origem. Quero que você me mostre na Bíblia. Eu quero que você cata livro da patrística mostrando. Não um versículo fechado. Não tem.
Salve Maria. Esse aqui é o segundo vídeo refutando esse pastor. Tem mais, tem a guarda do sábado, tem ele falando do padre do padre Guido, tem ele falando do Frei Gilson. É uma imundícia, cara. E o povo dá crédito para essa pregação. A nossa missão é defender mesmo a igreja. Refutar mesmo esses caras que diz que conhece a Bíblia, mas não conhece nada. Não prova nada na Bíblia. Salve Maria.